Salve, salve, salve família do amor. Olha, eu sou o Lucas França e bem-vindos ao Inside. Você sabe, o podcast da Angelim Belém é um podcast feito para a gente conversar sobre temas, sobre crescimento espiritual, entre outros temas, né? No último episódio, agradecer para você que chegou agora, né? Já compartilha esse link agora com seus amigos. A gente está recebendo um convidado especial que já vou apresentar para vocês. Semana passada nós recebemos aqui o pastor Marcelo Carvalho, que nós falamos aqui sobre liderança saudável. Se você ainda não viu o nosso podcast, visita lá a nosso campus online, Inside Angelim, no YouTube, tá? Aliás, o canal que você já está, mas não assista agora não, tá bom? Você assista depois, tá? Recebemos também Matheus Silva, jornalista, líder da comunicação aqui. Batemos um papo sobre o lançamento do app, o novo app da Angelim Belém. Então, um mover maravilhoso aqui também. Você pode conferir lá também esse podcast especial que nós fizemos. Tá tudo lá no Inside Angelim, tá tudo lá no Angelim Belém, no nosso canal no YouTube, tá bom? E se você gosta, claro, desse tipo de conteúdo, você já... Olha, de graça, já vai curtindo, porque às vezes você está assistindo, agora esquece de curtir, né? E é fundamental que você curta e você compartilhe também. Se você puder comentar, comente, a gente vai ter o maior prazer. O YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e ele vai seguir mundo afora, tá bom? Beleza? E hoje, cara, mano do céu, agradecer primeiramente a equipe aqui, o Ian, ao Mário, ao Marcos, Eliezer, Rebeca e essa galera boa, cadê Lucas Kainan, que estava aqui agora, e tudo isso aqui feito, montado especialmente para que leve o melhor conteúdo para você. Um abraço todo especial aos nossos queridíssimos pastores, pastor Marcelo Carvalho e a pastora Andresa Carvalho também. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, né? Então, e hoje a gente está de frente aqui, olha, ele escreveu esse livro aqui, ó, Não Deixe a Chama Apagar, tá? Não Deixe a Chama Apagar. Esse livro aqui é maravilhoso, eu acredito que vai ser o início de um grande best-seller, de um compêndio de conteúdos maravilhosos. E quem escreveu ele foi William Jacques, nosso pastor, nosso queridíssimo pastor, que está aqui comigo, aqui à mesa do podcast. Obrigado, viu, Jacques? Poxa. Pastor William Jacques, obrigado por você estar aqui à mesa do podcast. Toca aqui. Vamos lá. E o pastor William, ele tem um ministério. Não, a primeira vez que eu ouvi ministrando, ele falou assim, esse ministério não é só para o Rio de Janeiro. Esse ministério, ele é para as nações. Esse ministério não é só para conter nesse território chamado Brasil, nesse pequeno pedaço de chão chamado Brasil. Isso aí é para as nações. Então, muito obrigado. Essa casa te recebe com o maior carinho. Aliás, sempre te recebeu, porque você já há muito tempo... Eu vi ministrações de 2022. Eu não sei se antes tinha também, né? Mas eu sei que você é um queridíssimo aqui da nossa casa, Angelim Belém. Tem autoridade de ministrar, autoridade em Deus, de poder estar ministrando. E sábado agora, meu Deus, uma ministração para adolescentes. Será que eles queimaram? Jacques, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Poxa, boa noite a todos, galera. Prazer estar aqui com vocês. A Angelinha é uma casa que me recebeu e me recebe assim, de uma forma que eu não tenho nem como descrever, né? Os pastores Marcelo, a Andresa, sabe, os irmãos, assim que eu fiz amizade, que são amigos, né? Se eu falar o nome de todos, não posso falar o nome de todos, né? Posso esquecer, mas de alguns, né? A Aline, o Edu, a Suzy, sabe? Essa família que eu amo muito, a Rebeca, né? A Rebeca. São irmãos que a gente tem hoje uma aliança, tem um carinho. Isso tudo começou tem 2 anos atrás, né? Na conferência Reacende. E de lá para cá, eu tenho vindo aqui, tem sido um tempo muito bom, muito top do Senhor, do céu. E antes de a gente começar, eu tenho que fazer algumas coisas. Hoje é aniversário da minha filha. Por favor. Então, eu quero dar parabéns para ela aqui, ao vivo, já dei antes, o nome né? dela, o nome dela? Maria Isabel. Maria Isabel. Filha, papai te ama. É o primeiro aniversário que eu tô longe, né? Mas que Deus te abençoe, que você possa mergulhar ainda mais no Senhor. Você sabe que papai está aqui para tudo que você precisar. Beleza? Te amo. Beijo. Papai deve estar levando um presente para ela. Com certeza, com certeza.
Posso dar outro Pode recadinho antes de a sim, gente por começar? favor, por favor. Eu quero agradecer a galera da Royal Black lá, o Tadeu, que sempre me fortalece aí nas roupas. Legal, O merchan aqui, né, irmão? Tem que fazer. Vai fazer, né? Senão, a galera lá do Conecta lá, e do Eline, ó, faz lá o curso lá no Conecta, gente. Pelo amor de isso Deus, aí. vamos estudar aí. Pronto, agora bora. Amor, te amo, hein? Beijo. Chile. Quantos filhos você Eu tem? tenho 3 filhos. A Maria Isabel, que é a mais velha, né, completa 13 anos. Hoje, o João Emanuel, de 6 Você anos. fez até um post, inclusive, Sim, né? sim. Legal. O João Emanuel, de 6, e o Noah, de 2 anos. Gente, 2 aninhos? 2 aninhos. Caramba, a fábrica tá aberta. Tá aberto. Assim. Mas agora a gente tá pensando em adotar. Né? A gente mais para frente, esperar o Noah crescer mais um pouco, a gente tem um desejo de adotar. Não sei se eu já posso falar um pouco a respeito disso. Pode sim. Eu perdi meu irmão tem 1 ano e meio praticamente, já fazia 2 anos. Na verdade, vai fazer 2 anos agora, em abril. E o meu irmão, com a esposa dele, eles não conseguiram ter filhos e tudo mais. E a esposa dele também faleceu na época de Covid. O meu irmão não foi de Covid, foi outra realidade. E eles estavam na fila para adoção. Já estavam praticamente com a certidão, tudo certinho para adotar. E aí não conseguiram. Então, assim, meio que é algo lógico que o Senhor gerou no nosso coração também. E aproveitando também esse embate, né, essa realidade, a gente vai adotar como uma homenagem, né? Você adotou o sonho dele, né? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Então, minha família tá aí, tenho uma esposa, sou casado já há 13 anos, né? E a gente tem vivido um tempo muito poderoso, Lucas. Eu acredito que tudo aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo na família. Né? Deus, quando escolheu um plano, Ele escolheu uma família para estabelecer esse plano. Exato. Então, eu acredito que toda a nossa casa ela precisa estar envolvida na missão de Deus. Deus, quando quis estabelecer uma missão na Terra, Ele escolhe uma família. Então, a gente está perseguindo essa realidade aí, essa palavra. E é isso, é sobre isso. É sobre isso, né? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, carioca da gema. Da gema. Da gema. É aquilo que diz mesmo, Rio de Janeiro continua lindo. Apesar dos seus percalços, continua lindo, né? É verdade. Aliás, vamos conclamar, assim, a igreja, nossa Casa Angelim Belém, você que ama nações, você que ama evangelizar, você que tem no seu coração um caráter missiológico, ore pelo Rio de Janeiro. Ore por Belém, ore pelas nações, mas ore especialmente pelo Rio de Janeiro, né? Estamos vivendo dias muito complicados. Apesar, né? O Rio de Janeiro é lindo, o Rio de Janeiro é maravilhoso, paisagens lindíssimas, mas não é só isso, né? É verdade. Não é só isso, é a segunda maior capital em termos de população. Tem uma expressão, as principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ela é muito expressiva, tem um significado poderosíssimo naquele lugar, primeira capital do nosso país aqui. Então, a história do Rio de Janeiro, ela se confunde com sua beleza e é nosso papel estar orando pelo Rio de Janeiro. Com certeza. Não é isso? É verdade. Que você deve estar morrendo de saudade também. Né? Sim, muita, né? O Rio de Janeiro, assim, é um lugar que eu nasci, fui criado, muitas coisas, né? A gente vive ali, viveu. E eu creio, assim, apesar das circunstâncias, a gente acredita que o reino de Deus, ele pode, a igreja, ela tem influência e ela pode mudar uma sociedade, ela pode mudar a realidade de um lugar. Então a gente continua orando, né? Continua em intercessão pelo estado do Rio de Janeiro, crendo que o Senhor intervenha, faça algo, né? Nós não vamos desistir até Ele fazer alguma coisa. Uau, em nome de Jesus. Pastor William, esse livro aqui, você lançou em que ano? Ano passado. Ano passado. Eu já vi que você cita alguns homens avivalistas, entre eles Dan Duque, que eu gosto, tive a oportunidade de conhecer. Dan Duque eu conheci no ano de 2000. Uau. Ele ministrou sobre a minha vida. Na época eu não entendia muito de inglês, mas ele ministrou, eu sei que eu caí. E foi algo poderosíssimo. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Depois eu encontrei Dan Duque em outros congressos, em outros eventos, em Porto Seguro, Bahia. Ele faz um passeio pela Bahia e tem trazido uma palavra
uma palavra poderosíssima. Esse livro aqui eu tenho Aqueles que Queimam. Então, se Muito você bom, por ainda não sinal. adquiriu esse livro... E Danduque é um dos homens, esses avivalistas Sim. que você cita, Sim. entre outros, como John Wesley e Sim, tantos John outros. Né? Wesley, Dan Duque, o Gregório, né? Gregório McNulty. Eu acredito que a nossa geração ela precisa honrar esses pais, né? Os pais que fizeram uma trilha para nós, que prepararam um caminho para que hoje a gente possa estar buscando algo em Deus, vivendo algo no Senhor. Sim, falar de Gregório McNulty, pô, ele deixa um legado de paixão, de lágrimas, de fogo. E assim, e é uma das coisas que Deus tem colocado sobre a minha vida. Então, você querer dar continuidade de alguma forma, né, nesse legado, na história, né, na trilha que ele deixou, eu acho que isso é motivo de honra. A gente recebe o galardão, né? Eu creio que, enquanto Dan Duque, que está vivo hoje, né? Dan Duque, um homem que abençoou muito a nossa nação brasileira, abençoa muito a nossa nação brasileira. E todos esses homens tinham uma mensagem muito forte, todos esses homens têm uma mensagem de muito peso e que o cerne da mensagem deles fazia os nossos corações queimar, sabe? Você percebe que tem uma citação de John Wesley, que ele fala assim, as pessoas, elas venham até a mim para me ver queimar, sabe? Então isso é poderoso. Eu acredito que o fogo de Deus, ele precisa, de alguma forma, marcar a nossa vida. Sabe? Você mesmo citou o Dan Duque agora, que ele ministrou sobre a tua vida. Eu acredito que você falou, eu caí, mas quando você levantou, você não foi mais a mesma pessoa. Exatamente. Sabe? Você foi tocado por uma chama de homens que carregam algo. E eu percebo que, assim, a maioria desses homens, né, foram homens incompreensíveis no seu tempo, porque eram homens que caminhavam à frente do seu tempo. E muitas das vezes, quando você está caminhando à frente do seu tempo, a sua fala, a sua comunicação, ela não é compreendida. Às vezes as pessoas não compreendem. Mas o que baliza o que esses homens falavam na época deles era o fogo. Era a presença de Deus que vinha com eles naquilo que eles estavam comunicando. Então, nesse livro tem alguns trechos de citações, de palavras, né, algumas coisas do Gregório, do Dan Duque, de John Wesley, sabe, de alguns outros irmãos que de alguma forma abençoa e tem também abençoado na nossa caminhada aqui. Tem nos ajudado a manter a chama acesa. Legal. Não deixe a chama apagar. Pastor William, o que te motivou quando ano passado você disse para Deus assim, eu vou escrever um livro? E eu sei que você tem ministrado sobre esta chama, sobre a influência dessas pessoas, desses avivalistas, essas brasas das quais eles deixaram e que talvez muitos deles nem tenham visto ainda a tamanha violência, né? Pastor Marcelo sempre usa essa palavra, é uma unção violenta. Talvez eles não tenham nem ideia, claro que o galardão deles está guardado, né? Nós cremos nisso, mas eles não têm, eles não tiveram ideia do quanto isso foi tão forte. Foi baseado em quê que você chegou e disse para Deus assim, Senhor, eu preciso escrever sobre isso? Boa pergunta. Eu sempre fui um adolescente para jovem, né? Que comia as escrituras, assim, lia muita palavra de Deus. E você já nasceu no lar cristão? Não nasci no lar cristão. Eu nasci no lar espírita. Olha só. Sabe? E eu sempre, todo lugar que eu vou, eu conto isso, né? Porque a grande verdade é que eu não fui evangelizado por nenhum cristão. Quem me evangelizou foi a própria entidade. Nós estávamos lá numa reuniões deles, né? Que eles fazem. Meus pais, minha família cresceu nesse ambiente, então automaticamente você cresce também nesse ambiente. Sim. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? E aí você sempre quer procurar um caminho que seja um caminho mais rápido, um atalho ou algo que te ajude para que você consiga ter sucesso, né?
E aí como nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, automaticamente você é inserido nele. E aí, dentro desses dias lá, meu pai me levou, e aí eu já ia, né? Já frequentava bastante, mas teve um dia que foi diferente. Teve um dia que, esse dia até hoje, tá até no livro essa história, marcou a minha vida. Eu tô lá e aí a entidade vai e olha para mim e fala: olha, eu vejo muita luz em você. Pega tudo que eu te dei, joga fora, sai daqui, porque aqui não é o seu lugar. E ali eu percebi que de tão ruim que eu era, eu não servia nem para macumba. Graças a Deus, né, Rebeca? E aí, assim, e ali eu falei, uau, eu tive um encontro com o Senhor ali, sabe? A própria entidade me evangelizando. Ela falou que tinha uma luz em mim e que eu mesmo nem sabia que luz era essa, né? E depois dali eu comecei a ter a minha história com o Senhor. Então, depois dessa realidade, Lucas, eu entendi que eu não poderia ser normal depois dessa experiência, sabe? E aí, quando eu entro no Evangelho, eu percebo que tudo aquilo que acontecia na Bíblia, os milagres, você pega o povo de Israel, você vê aquelas manifestações, aqueles sinais, você vê no Novo Testamento os discípulos em Atos dos Apóstolos, o próprio Cristo fazendo milagres, prodígios. Eu falei, eu quero isso. Eu quero viver essa realidade. Só que eu não sabia como começar com essa realidade, né? Como expressar essa realidade. Então, aí passou anos, né? Eu fiz uma escola sobrenatural numa igreja lá no Rio de Janeiro, da Verbo, que ela tem conexão com o pessoal da Bethel, né? E aí, cara, eu fiz essa escola e lá eu fui imergido nessa realidade de forma integral, de forma assim bem sólida na minha vida, sabe? E aí eu recebi como se fosse de fato uma identidade do Senhor, de não deixar a chama apagar, de ser ministrado também. Na época, o meu pastor, o Feitosa, na Blitz do Amor, ele é um cara que ele é um ativador, e ele, através de imposição de mãos, liberava muito sobre a nossa vida também a respeito disso. Glória a Deus. E aí a gente começa a ser um perseguidor dessa realidade, né? E teve um livro que até hoje marca a minha vida. Eu acho que a maioria da galera conhece. E quem não leu esse livro, por favor, leia esse livro. O primeiro é Os Caçadores de Deus. Li. E o segundo é Porque Tarda o Pleno Avivamento. Sabe? Então, assim, Os Caçadores de Deus, cara, aquilo ali mexeu no meu espírito, assim, sabe? Ao ponto de eu falei, eu preciso viver essa realidade, eu preciso buscar esse lugar, porque eu sei que é esse lugar que eu preciso estar, sabe? E aí, balizando o que eu estou falando, você vai perceber que no livro de Samuel, quando Deus chama Samuel, o texto vai dizer assim: e Deus chama Samuel antes que a lâmpada do templo se apagasse. Verdade. Sabe, Lucas? Então eu acredito, cara, que o que vai nos manter focado diante do Senhor é o fogo ardendo dentro de nós. Aí por isso que o Senhor me marcou com essa palavra: não deixe a chama apagar. Maravilha. Nós vamos falar mais ainda um pouquinho sobre esse livro, mas eu queria citar, eu fiz aqui pesquisando sobre o que nós íamos conversar, e o seu livro, ele nos trouxe aí a existência, o tema desse nosso bate-papo, que é Não Deixe a Chama Apagar. E quando a gente fala em chama, e a gente vai lembrar de 3 personagens que as pessoas conhecem muito como Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade o nome deles era Ananias, Misael e Azarias, né? Então, lá essa história você vai encontrar lá em Daniel 13:16, que diz assim, eu separei aqui, 3:16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao Senhor: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que mandaste erguer. Então, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados, os mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. A gente continua, e aí, aqui, com esse texto aqui, a gente sabe, você conhece a história, de que eles foram lançados, então, na fornalha extraordinariamente quente. E aí, pastor William, eu quero começar com essa pergunta aqui. Como ter um coração que queima? Porque a gente estava vendo aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam com um coração queimando em Deus. Para que com autoridade ele dissesse assim, ainda que nós queimássemos lá, nós não nos curvaríamos diante do Senhor. Sim. Diante do Senhor, ó Rei. Mas sim nos curvamos ao único Rei dos Reis. Então, como ter um coração que queima de amor por Jesus em meio a um mundo que está tentando, de todas as formas, apagar o fogo do nosso coração? E é muito interessante porque quando você olha o texto, você percebe que eram homens que já não estavam mais preocupados com a sua própria vida, sabe? Eles estavam tão imergidos com a realidade do céu que eles não se preocupavam mais com a vida deles, se eles iriam morrer ou não diante daquela realidade. Eu acho que um dos pilares para que a gente venha manter o fogo do Senhor dentro do nosso coração é ter essa consciência de pertencimento, Lucas. É você saber a quem você pertence, sabe? É você ser afetado com uma realidade, com a pessoa de Jesus, sabe? Quando você olha as Escrituras, você vai perceber que os homens que foram tocados de alguma forma pelo Senhor, a vida deles não foram mais a mesma. Eles estavam dispostos a entregar a sua vida, eles estavam dispostos a abrir mão agora da sua agenda para viver a agenda do Senhor. Amém. Não tem outra forma a não ser, uma das coisas que eu falo muito para essa galera que eu ministro lá na igreja, que eu converso com a minha esposa em casa, a gente conversando e conferindo com outros irmãos, é o seguinte, que nós precisamos, de alguma forma, ter esse encontro de glória com o Senhor. Ter uma experiência que vai, de alguma forma, mudar a nossa vida e nos levar literalmente para esse anseio aonde não importa mais o que irão fazer com a gente, sabe? E esse texto de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eu tenho o costume de dizer que não importa a fornalha que te colocarem se você estiver pegando mais fogo do que ela. E esse talvez seja o nosso maior desafio, porque o contexto deles não era um contexto muito fácil, sabe? Para eles, de fato, foi uma fornalha literal, né? Foi algo real. Existia uma fornalha literal para eles. Talvez a nossa fornalha seja outra realidade, seja outra situação. Mas manter os nossos olhos fixos diante do Senhor também é uma das coisas que a gente precisa ter para que os nossos olhos não se perca com as demandas daquilo que nos cerca, sabe? O salmista vai dizer, quando nós olhamos para ele, os nossos olhos são iluminados e nós não andaremos confundidos, né? Porque, cara, os olhos dele têm chama de fogo, a chama dos olhos dele está queimando o meu coração. Uau. Quando eu olho para ele, eu não me perco com as outras coisas, cara. Entende? Eu só vou me perder, eu só vou me sujeitar àquilo que o mundo tem a me oferecer quando eu começar a olhar para ele. Porque você lembra quando
Lá em Gênesis o texto vai dizer que a árvore ela era desejosa aos olhos. Então, aonde tiver os nossos olhos, meu amigo, aquilo que você contempla, você se torna parecido. Então, quanto mais eu estou contemplando o Senhor, mais eu vou me tornar parecido com Ele. Então, esses homens, eles já não tinham a vida deles mais como preciosa, cara. Algo feriu a vida deles a partir de uma perspectiva do céu, que eles não tinham mais vida. Eles, tudo bem, não tem problema, mas eu não vou adorar outro Deus. Cara, que convicção. Talvez, será que a gente teria essa predisposição, cara, de abrir mão da nossa vida? Mas a grande verdade, caramba, veio algo aqui agora, a grande verdade é que esses homens já estavam mortos para eles mesmos, né? Exatamente. E aí quem está morto, meu amigo, não sente dor, cara. Não sente dor. Não tem fornalha, não tem cova de leão, não tem. Porque você já está morto, cara. Você já está morto para você mesmo, entende? Você já está morto para que outras pessoas ganhem vida. Então, eu acredito que essa é uma das coisas, né? Porque há um paralelo muito grande, porque o Cristo vai dizer em Mateus 24:12, né, que o amor de muitos se esfriará. Tem umas versões que diz que o amor de quase todos vão se esfriar. E aí é conflitante, né, porque ele está falando que poucas pessoas vão se manter aceso. Exatamente. Ele está dizendo que poucas pessoas vão ainda se manter firmes com a chama do seu amor. Sabe, diante dele. Então eu acho que aquilo que tem nos cercado nesses dias, e as demandas da vida, elas não podem apagar o fogo que está dentro do nosso coração, sabe? E aí não tem outro caminho a não sermos estarmos nesse lugar de relação com o Senhor, nesse lugar de intimidade com Ele, meditando na sua palavra, meditando na sua lei, não olhar mais as Escrituras como, não pegar a Bíblia e olhar a Bíblia como um objeto, mas olhar a Bíblia agora como uma pessoa, porque Cristo, ele é a pessoa de toda a palavra. Então, quando eu pego as Escrituras, eu não me relaciono com um livro comum, mas eu me relaciono com uma pessoa que fala, uma pessoa que vai introduzir aquilo que é desejo dele no meu coração, cara, na minha vida. Isso muda tudo, né? Tudo. Muda toda a nossa forma de pensar. Você já parou para observar, pastor William, que muitos de nós não estamos mais em chamas, e a gente volta, e eu penso, e eu não tenho como, quando eu olho assim, não deixa a chama apagar. E quando eu olho aquela cena que eu leio a Bíblia, tentando imaginar os sons, os cheiros, né? A paisagem, tudo aquilo ali. Então, a gente tem uma percepção daquilo que é calor, porque nós sentimos o que é calor. Essa sala aqui está um ambiente climatizado, então nós sabemos o que é frio, né? Então, mas assim, nós não estamos mais com essas chamas por medo da gente se queimar com as coisas do mundo, sabe? Aquela coisa assim de, mas o que vão pensar de mim, né? Se eu me dobrar a isso, né? O que vai acontecer comigo, com minha carreira, se eu não fizer isso? Então, na verdade, a gente não estamos com essas chamas, tendo a oportunidade de estar, né, em chamas, com medo daquilo que o mundo está acometendo, que nós podemos nos acometer. Nós estamos preocupados com a nossa reputação, com a nossa reputação. O que vão dizer de mim, né? Exatamente. Porque eu não sou todo mundo, né? Você não é todo mundo, né? Então, a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar e a gente se esquece muito de voltar para a palavra, né? Daniel meditava de dia e de noite. Né? Então, o que vai fazer diferença... Orava 3 vezes ao dia. Então, o que vai fazer diferença em nossas vidas é isso. Sim. É um mover de santidade, um mover de não se dobrar, né? É um mover de santidade, porque o Senhor nos separou para isso, um mover de não se dobrar para os ídolos aí, né? E aí eu queria perguntar para ti o seguinte, diante dessa... O teu livro fala muito sobre isso, né? Sobre não deixar a chama, né? Mas assim,
quem são realmente aqueles que queimam em Deus? Uma boa pergunta. Que nós Muito boa citamos pergunta. 3 homens. 3 homens que... E o Nabucodonosor, não jogamos ali. Sim. Nós lançamos a fornalha 3 homens. Ele viu a figura de quatro homens e um que parecia Sim. como filho dos deuses. Sim. Então, a presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quem são aqueles que queimam Sabe, em Deus? no contexto geral, né, que você está falando, Aham. né? Eu acredito que aqueles que estão queimando no Senhor, a primeira coisa é que eles estão vivendo uma vida em emuná. O que é isso? É viver uma vida de fidelidade total ao Senhor. Entende? E aí já não importa aquilo que você está falando, o que as pessoas vão dizer, Vamos pensar. o que as pessoas vão pensar, mas são uma pessoa que está vivendo debaixo dos princípios do Senhor. E um dos princípios, né, que ela está vivendo, e você pode ter certeza, é uma pessoa que está queimando pelo Senhor, é uma pessoa que está amando o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua mente. Aleluia. Sabe? São pessoas que estão compromissadas de fato em viver aquilo que a palavra de Deus está apontando para nós. Entende? E não tem como, Lucas, aquele que vive debaixo da palavra de Deus não ter o seu coração queimando, sabe? É possível a gente trabalhar para o Senhor sem queimar, mas Sim. aquele que está constantemente orando ao Senhor, meditando na sua lei, buscando conhecê-lo, não tem como ele não estar com o coração queimando. Cara, e assim, e o maior, eu acredito que o centro de tudo, isso, para que o nosso coração venha permanecer nesse lugar, é nós amarmos o Senhor. É o amor, cara. Amém. É o amor. Você lembra em Apocalipse capítulo 2, quando Deus corrige a igreja de Éfeso, e ele começa elogiando aquela igreja. Ele fala, olha, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua história, eu conheço as suas obras. Ou seja, ele fala assim, eu sei em que você está envolvido. Conheço as suas obras. Eu sei no que você está envolvido. Eu sei o que você está fazendo. Conheço o seu labor, ou seja, eu conheço a sua perseverança. Eu sei quem é você, sabe? Mas eu tenho uma coisa contra ti. Que tu perdeu o primeiro amor, cara. Meu Deus. Então é possível nós estarmos na igreja cantando para o Senhor, estarmos evangelizando, é possível estarmos pregando, é possível estarmos adorando sem amor. Porque o amor é o que vai fazer a gente abrir mão, o amor faz a gente voltar. O amor é a mola, cara, propulsora para que a gente venha não deixar a chama apagar. Então, o que ele está dizendo para aquela igreja? Olha, eu conheço o quanto você se esforçou, se esforça até hoje para se manter viva, para se manter de pé. Eu entendo, eu percebo, eu sei no que você está envolvida. E aquilo que você está envolvida é isso que você precisa estar se envolvendo. Mas você precisa estar se envolvendo, você precisa estar perseverante. Não pelo serviço, mas pela a minha missão. Quando a gente troca a missão de Deus e coloca a nossa missão, é um sinal que a gente pode deixar o nosso coração esfriar. Verdade. Então, Deus está falando para aquela igreja, olha, volta para o primeiro amor, volta para o lugar de onde você caiu, o primeiro amor. Então, Deus não deseja outros amores. Ele quer o amor do primeiro amor, cara. Ele deseja o amor do primeiro amor, Lucas. Sabe? E aí a gente entra naquela coisa, né? Porque, agora eu amadureci na fé. Agora eu cresci, sabe? Eu não preciso mais chorar na presença do Senhor, agora eu sou maduro, sabe? Eu não preciso mais ter aquele fogo quando eu comecei. Mas só que ele está falando para essa igreja, olha, você precisa voltar a esse fogo que você começou. Você precisa voltar a esse lugar que você começou, sabe?
Porque é nesse lugar que você tinha as intenções corretas no seu coração, cara. Uau, você já não fazia mais pelo resultado, mas você fazia pelo propósito, você fazia pelo amor, independente do resultado que você ia obter. E eu não estou falando aqui contra o resultado, sabe? Mas tem a ver com esse lugar, sabe, Lucas? Eu acredito que tem a ver sobre esse lugar. E o amor, cara, que vai fazer a gente manter o nosso coração queimando. Então, aqueles que estão queimando, cara, são aqueles que estão amando o Senhor de forma integral, não de forma pela metade. Porque é muito boa a sua pergunta, porque eu vou aproveitar a oportunidade para corrigir um pouco, costurar um pouco acerca dessa percepção do amor. Porque hoje a gente, no nosso contexto, a gente tem percebido que um evangelho progressista, né, tem entrado no meio da igreja. Verdade. É aquela questão do, Deus me ama, então eu posso fazer qualquer coisa. Tudo, né? Deus me ama, eu posso fazer tudo, sabe? Só que a gente esquece que o amor de Deus, ele é pactual. Teve um preço de sangue. É a partir de uma relação, sabe? E eu dou sempre o exemplo do casamento. Eu amo a minha esposa me ama, e o fato de ela me amar não me dar o direito, sabe, de eu poder traí-la. Porque ela lhe ama, né? Porque ela me ama e outra, a gente tem uma aliança. E essa aliança faz com que a gente seja um. Então é uma relação de amor pactual, cara. Somos um. Então, o que essa galera fala a respeito desse amor que eu posso, porque Deus me ama, eu posso fazer tudo, vem de um relacionamento muito impessoal, de alguém que não tem compromisso com o Senhor, de alguém que não tem compromisso. Mas o que o Senhor deseja a partir dessa relação de amor é uma relação pessoal, aonde há o compromisso e a responsabilidade com aquilo que agora eu conheci. Perfeito. Entende? Então, assim, e aí esse amor, meu amigo, é um amor que tudo vai suportar, que tudo crê, que tudo espera, sabe? É um amor que você é capaz de largar tudo por causa dele. Não tem outro. Então você pode perceber que a maioria daqueles que estão amando ao Senhor, eles de fato estão comprometidos em tudo com o Senhor. A sua vida, o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, é integral, cara. É integral. Não é pela metade, é por inteiro, é completo. Foi aquilo que o jovem rico não compreendeu. Não compreendeu. Não compreendeu. Porque a proposta de Jesus para ele, Jesus ele fala que dava o dízimo, ajudava os pobres. Jesus, uau, cara, você é fera. Poxa, mano, você é incrível. Jesus estava chamando ele para um nível maior. Jesus fala, então pega a sua riqueza, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus estava chamando ele para um nível maior, um nível de justiça maior. Jesus estava chamando o jovem rico. Então, você está pronto para ser um mártir. Vem ser mártir. Vem morrer pela causa do evangelho. E aí ele fica triste, porque ele tinha muitas posses. Como se ele estivesse dizendo, olha, as posses é que me tem. É isso aí. Então, às vezes a gente pode ser um bom cristão. Você dá o dízimo. Olha aí. Você ajuda os pobres. Sabe? Você é um bom cristão. Você vai para o céu. Aleluia. Sabe? Você vai para o céu, cara. Você aceitou Jesus. Você recebeu Jesus no coração. Sabe? Você ajuda os pobres. Você dá o dízimo lá certinho. Sabe? Você vem ao culto. Você vem à igreja. Aleluia. Você vai para o céu. Mas existe uma classe, cara, de homens, de mulheres que vão sentar à mesa com Jesus. Aí. Porque deram a sua vida pela causa do reino, pela causa do evangelho, experimentaram coisas com o Senhor que talvez outras pessoas não sentem um desejo de experimentar, sabe? De passos de fé, de revelações que o Senhor vai dar para algumas pessoas. Então, assim, existem níveis. Agora,
vai depender de qual nível você quer estar, sabe? Vai depender de como o teu coração tá queimando. William, pastor William, você falou sobre... Eu citei o jovem rico. Sim. E aí nós entramos na juventude, né? E a gente está falando aí de uma juventude que também está sendo convidada Sim. a não deixar essa chama Uau. apagar. E como é que está a juventude hoje? Nós citamos agora há pouco, a gente conversava aqui, que você ministrou inclusive no sábado. Aliás, quem quiser... Sábado não foi... Temos live não, né? Não tem gravação não, né? Então quem não perdeu. Não veio, perdeu. Deixou de ganhar, né? Deixou de ganhar. Então, vamos lá. Na próxima vez, você já sabe. Mas assim, tem uma juventude aí que está muito afim de permanecer próximo desse braseiro, permanecer na fonte, perto onde as chamas, elas, na verdade, estão onde as chamas surgem. Elas estão perto de Deus. Porque, embora as pessoas estão dizendo, olha, que juventude é essa? Tem muita distração. Hoje tem Instagram, tem isso, tem Facebook. Gente, não estou fazendo apologia, nada disso não. Essas coisas são muito importantes. Tá? Inclusive, nós estamos utilizando de um canal. Nós utilizamos esses canais, né? Exatamente. Mas a gente está muito preocupado, entendendo, inclinando e afirmando que essa geração ela está envolvida de tamanha forma que a gente está se esquecendo de quem é essa juventude, de onde ela está bebendo, de quem elas são, os filhos, né? Exatamente. Como é que está a juventude dentro disso aí? Olha, eu acredito muito naquilo que Deus está fazendo, né, na nossa geração, principalmente nos adolescentes, nas crianças, nos jovens. Eu tenho visto, por exemplo, lá na igreja, os adolescentes, né, a galera do Brave, mandar um beijo para a galera do Brave aí. Eu nem falei, eu estou servindo na Ilan Church, gente, na Igreja Luz das Nações. Beijão pro pastor Felipe, pastor Renê, Legal. pastora Renê, pastor Júnior Salgado, Amanda, beijão para vocês. Eu acredito muito naquilo que Deus está depositando, né? Eu vejo muita galera falando que é a geração Nutella, é a geração Nutella. Eu não vejo assim. Não é a geração Nutella, é a geração dos filhos dos profetas. Uau. Eu tenho convicção dessa realidade, sabe? É uma geração que tem recebido muita informação, muito conhecimento, acesso a muita coisa rápida, a facilidade hoje, né, que tem para você descobrir algo, adquirir conhecimento é muito rápido. Mas, em contrapartida, eu vejo uma galera que está com sede de Deus, sabe? E é muito interessante. O nosso papel de aumentar essa sede na vida deles vai ser essencial. Vai ser essencial, Lucas. Nós precisamos entender para que tipo de geração nós estamos trabalhando. Isso. Quando a gente tem o discernimento para qual tipo de geração nós estamos trabalhando, qual é o tempo, qual é a estação, nós vamos errar menos. Nós vamos conseguir usar as ferramentas certas para poder desenvolver, de fato, aquilo que o Senhor está apontando como um tempo, como para um tempo, como para uma estação. E esse talvez seja o melhor tempo para que a gente possa, de alguma forma, afetar a vida desses adolescentes. Porque a fase de adolescência é a fase crucial, é a fase da decisão. Então, um adolescente que tem um encontro profundo com a presença de Deus na sua adolescência, ele nunca mais vai ser o mesmo. Verdade. Ele nunca mais vai ser o mesmo, Lucas. Nunca mais. É verdade. Perdão. Aleluia. Nunca mais. Então, a gente precisa usar essa ferramenta. É muito interessante pra a gente trazer o conhecimento para eles daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade. O meu papo com a minha filha de 13 anos é bem claro. A minha filha de 13 anos, ela tem profundas experiências com o Senhor. Minha filha já orou por uma menina que tinha escoliose. Olha isso. Desde 2 anos a menina tinha escoliose. Uma menina da idade dela, sabe? Minha filha orou pela perna dela, a perna da menina cresceu. E aí tem a foto da coluna, como era, assim. E depois que orou a coluna, assim, ó. Minha filha de 13 anos. 13 anos. Então, assim,
ela é imergida no Senhor. E ela tendo essa experiência com o Senhor, quando ela crescer, eu tenho certeza, a convicção que ela não vai se afastar, porque o que está sendo imprimido nela é algo do céu. Sabe, Lucas? Eu creio. Eu creio. Me ganhou alguma Não, coisa tranquilo. Não, sabe o que eu Então, penso também? é sobre isso. Pastor William, eu penso também que essa juventude, porque assim, Satanás ele quer ferir essa geração. Né? Ele quer ferir essa geração e o fato dele ferir essa geração, ele vai matar uma geração, então significa dizer, se ele atinge essa geração, ele está matando uma geração. Há um investimento muito grande, né, Muito Lucas? forte, muito forte. Então são conteúdos, há uma publicidade profunda, Sim. nefasta inclusive, com relação a tudo isso aí. Existem conteúdos hoje em redes sociais, né? Nunca se consumiu tanta pornografia, né? E aí não é uma palavra só para os jovens, né? Para todo mundo, né? Homens e mulheres, Exatamente. enfim. Nunca se consumiu tanto. E também outro detalhe, conteúdos também, alto índice de pessoas que estão adoecidas, né? Uma juventude também adoecida. Verdade. Então, em contrapartida, nós temos esses que não querem sair Exatamente. da chama, não querem sair desse nível de profundidade. Uau. Sabe? Quando o Senhor colocou aqueles homens no deserto, e 5 milhões seguiam ali a Moisés, e o Senhor disse assim, olha, Faraó, deixe que o povo celebre uma festa no deserto. Então, durante o dia, a Bíblia diz que pairava uma nuvem. Sim. E dava sombra para 5 milhões de pessoas. E à noite, que era muito frio, o deserto é muito frio, a coluna de fogo. Então, essa coluna de fogo significa quem está... A gente, lá na... Eu não sei se é aqui no Pará, é assim que eu estou morando aqui há menos de 2 anos, né? Tem 1 ano e pouco que eu moro aqui. E eu não sei, lá tem muito essa cultura do São João, né? Das fogueiras. Sim, né? sim, Enfim. sim. Então, a rua, todos os lugares tem as fogueiras. Então, você vai passando de carro, ou você vai passando andando, e você está sentindo aquele calor. É junho, né? Aqui no Pará não faz frio, mas lá na Bahia faz frio. Então, você está passando, você não consegue sentir o frio, porque as fogueiras, elas estão ali em portas, e você passa por aquela estrada, e ali você não sente frio, porque as fogueiras estão ali te aquecendo. Então, à noite também as fogueiras estão ali, enfim. Então, significa que quanto mais a gente está próximo de uma fogueira, mais quente nós vamos permanecer. É sobre isso. Né? É sobre isso. E essa juventude, ela tem, muitas vezes, ela tem sido canalizadas, atraídas por esses atrativos. Foi até redundante, atraída pelos atrativos. Na verdade, elas têm sido distraídas por essas atrações. Então, em meio a essa juventude que é compromissada e essa juventude que é a igreja, como é que a gente, hoje, como os pais dessa juventude, como os profetas, que esse é o papel, temos que ser profetas sobre essa juventude, como é que agora nós, pais, desenvolvemos essa paternidade? Uau. Assim, é muito interessante, né? O salmista, ele vai dizer, não me recordo do salmo agora, mas ele vai dizer assim, uma geração contará a outra geração. os grandes feitos do Senhor. Eu acredito que começa por aí, sabe? Você contando a história de Deus, que é o Evangelho, para os seus filhos, você ensinando eles o caminho correto. É muito interessante que quando Adão e Eva eles estão escondidos de Deus por causa do pecado, e aí Deus chama Adão, onde você está? Onde você está? E aí Adão fala, eu estou aqui, eu me escondi porque eu estava nu. Deus faz uma pergunta para eles, assim, que eu acredito que essa pergunta é essencial. Quem te fez saber que você estava nu? Que você está nu? Então eu acredito que esse é o nosso papel para os nossos filhos. Quem está fazendo eles saber? Será que é o mundo ou é os pais? Entende? É a televisão. É a televisão, enfim. Quem está fazendo eles saber?
Então, quando a gente estabelece o conhecimento do Senhor na vida deles, nós vamos conseguir ensinar eles, né, no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. E aí uma pessoa que está caminhando na palavra é sobre isso mesmo. Porque esse era o papel dos pais na época, de falar aquilo que o Senhor fez, de revelar aquilo que o Senhor falou, de lembrar as promessas que foram feitas aos pais deles, e eles contavam para os seus filhos, sabe? Então eu imagino a geração, um pai contando, olha meu filho, nós no deserto, o avô contando, olha, nós vimos tantos milagres no deserto, a nossa roupa não se gastava, as nossas sandálias não se gastavam. Atravessamos o mar, pés enxutos. Caía comida do céu, saía água da rocha. Imagina um coração de uma criança ouvindo isso. Tipo, cara, eu quero isso. Como assim? Contar uma experiência para vocês do meu filho. Eu gosto de usar muitos exemplos práticos também da nossa vida. Eu lembro, o meu filho, o João Emanuel, na época ele tinha 5, né? Ele ouviu eu contando um testemunho que aconteceu comigo. Eu estava na casa de um irmão, nós estávamos fazendo uma obra lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu pegar mais aqui. E aí, o que acontece? Lá no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Bangu que faz muito quente, muito calor. Só que nesse dia nós estávamos lá ajudando a bater a laje, né? E para você reunir irmão da igreja, vai bater a laje. Lá também tem isso? Ah, rapaz. Lá na Bahia também tem isso. Bater laje. Acho que aqui no Pará também tem isso. Bater laje. Aí conseguimos reunir a galera toda da igreja, assim. Feijoada? E aí ia ser mocotó. Tem que, depois de bater a laje, tem que ser algo assim, tem que né? ser algo Feijoada, forte, né? mocotó. E aí nós estávamos lá ajudando e tudo mais. Daqui a pouco uma nuvem negra, assim, tipo assim. Cara, incrível, surreal. O tempo estava bom, daqui a pouco o tempo começa a mudar e uma nuvem negra, assim. E aí o que acontece? Aí eu comecei a olhar pra cara do outro, falei, mano, vai geral embora, filho. Não tem nem meia hora que a gente tá aqui. Vai todo mundo embora. Lucas, eu não sei, mas eu só sei que foi o Senhor. Começou a cair uns pingos e eu olhei, eu falei, rapaz, eu vou passar essa vergonha aqui, Senhor. Meu Deus. Aí eu, tá, ok, vou orar. Aí olhei pro alto e dei o comando. Nuvem, cessa agora em nome de Jesus. Mano, todo mundo ficou olhando pra minha cara, eu também assim, meio, caraca. Beleza. Aí sabe o que aconteceu, Lucas? As nuvens Dissiparam. se espalharam. E aí voltamos a bater a laje. Tipo assim, normal. Aí eu tô contando isso, né, para algumas pessoas, lá na igreja, onde eu era, eu contando essa realidade. E o legal é que tinha testemunhas, né, e tudo mais. E aí o meu filho ouviu isso, cara. E aí nós morávamos numa casa, numa região lá do Rio, e aí meu filho queria tomar banho de borracha. Borracha é o lá do chuveirão, né? A gente bota borracha e fica tomando banho de borracha lá, né? Aqui tem outro nome, eu não sei qual é o nome, não lembro. E aí a minha esposa não queria deixar porque o tempo não estava muito legal. E mãe, né? Preocupação, resfriado, essas coisas. Aí ela, não, João, você não vai tomar banho, não sei o quê. Daqui a pouco ele sai correndo, vai lá para frente da sala e ora para a nuvem ir embora porque ele queria tomar. Ele, nuvem, vai embora porque eu quero tomar banho de borracha. Vem, sol. Nossa. Lucas, eu só sei que se caísse um dilúvio depois da oração dele, ele ia tomar banho de borracha na marra. Entendeu? Porque era uma forma de eu provocar, de eu incentivá-lo a buscar esse lugar. Mas, cara, as nuvens saíram, velho. Nossa. Uma criança de 5 anos de idade. Parece, e quando eu conto isso, mexe muito com a incredulidade das pessoas. Tem pessoas que estão falando, deve estar incrédulo agora. Será mesmo, é? Você está incrédulo? Irmão. E aí, depois que eu orei, o Senhor falou assim comigo, a criação ouve a voz do Filho. Uau. A criação ouve a voz do Filho. Então, uma das formas, porque como a gente já vem conversando, falando do quanto hoje a informação está muito
tranquila, de graça, vaga para eles, né? Mas eu te falo uma coisa, Lucas, o dia que eles experimentam Jesus, eles não querem mais outra coisa. Sabe? Minha filha, eu vejo na minha filha, todo lugar que eu vou ela quer ir, todo culto que eu vou ministrar ela quer ir comigo, porque algo acendeu dentro dela, cara, sabe? Então nós estamos, de alguma forma, se tornarmos esses pais que vai ser um modelo para os nossos filhos, e os nossos filhos não vão precisar copiar ninguém lá fora, sabe? Não vão precisar pegar um artista e querer ser igual um artista, querer ser um Neymar, querer ser uma Anitta, querer ser uma personalidade dessa, não. Elas vão querer, não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe. Por quê? Porque eles amam Jesus e eu também amo. Os meus pais são as pessoas e o símbolo que eu quero ser iguais, entendeu? Então, assim, é sobre isso, é ensinarmos no caminho. E aí ensinar com a vida, não só com a palavra. Exatamente. Porque a nossa vida, e na idade deles, o que vai marcar eles é o que a gente deixa como testemunho da vida. O exemplo que arrasta, né? Exatamente. Nossos filhos verem a gente orando, nossos filhos verem a gente meditando na palavra, nossos filhos vendo a gente tratando as nossas esposas da maneira correta, sabe? É sobre isso. É isso. Como nós vamos lidar com os conflitos que nos cercam dentro da nossa casa, das tensões, das pressões. E os filhos são como uma esponja. Eles estão ali a todo tempo observando. E eles, como uma esponjinha, né? Eles estão ali sugando tudo aquilo. Não, eu aprendi, cara. Você vai cobrar de mim, pai? Se você faz isso, eu também faço. Né? E é interessante. Olha, a preocupação de Paulo com Timóteo era uma coisa assim, surreal. Sim. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: por essa razão, torno a lembrar-te que mantenha a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos, né? Olha só. Poderoso. Olha só, 2 Timóteo 1,7. Por essa razão, torno a lembrar-te, Timóteo, mantenha a chama do dom de Deus, a chama acesa que está em você. Como desenvolver, Pastor William, como desenvolver esse cristianismo entendendo o real propósito de desenvolver esse cristianismo? Uau. Sem aquele subterfúgio, sabe? Que parece que é assim. A gente vai em um congresso, não sei se concorda comigo. A gente vai em um congresso, e você também que está nos acompanhando. A gente vai no congresso, se enche, fica cheio. Pastor William Jacques pregou. Meu Deus, que palavra! Aí você sai, vai, passa 1, 2, 10 dias, parece que acabou. Acabou, foi embora. Tá? Então, que tipo de cristianismo é esse que eu tenho desenvolvendo? Que cristianismo é esse que eu estou desenvolvendo? Agora, desenvolver um cristianismo baseado, entendendo o real propósito de ser um cristão. Sim. É muito... parece repetitivo o que a gente fala, mas não é repetitivo. Né? É algo assim... eu gosto quando Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, ele fala assim: eu não vos canso de falar coisas repetidas, porque isso vos trará segurança. Exatamente. Sabe? Então, eu acredito que o foco das pessoas, quando vão numa reunião de avivamento, o foco delas é sempre criar uma expectativa de receber uma profecia. Criar uma expectativa de receber uma palavra. Alguém tem que falar comigo, sabe? Deus precisa fazer alguma coisa. Ainda tem isso, né? O místico, o mítico, o místico e o mágico. Exatamente. Só que a gente esquece, e Jesus, Jesus lidou com esse tipo de pessoas. As pessoas que iam por conta de uma demanda, por conta de uma necessidade, porque estava com fome, porque precisava de um milagre. Mas se você olhar as escrituras, os evangelhos, você vai ver que toda a movimentação de Jesus era pautada por aquilo que ele estava vendo o Pai fazer. Jesus entra num lugar e cura só uma pessoa. Jesus vai para uma situação e estabelece algum... Sabe? Então,
você percebe que ele não era alguém emocionado. Ele se movia profeticamente a partir daquilo que ele estava vendo o pai fazer, sabe? Então, a maioria das coisas que Jesus estava fazendo era algo didático para ensinar os discípulos, ok? Então, a maioria da mensagem era para que, de alguma forma, os discípulos fossem afetados com aquilo. Era uma cura, era um ensinamento a partir de uma parábola. Ele estava voltando tudo aquilo para os discípulos. Agora, a multidão só estava atrás de Jesus para suprir carência, para suprir necessidade. Então, eu acredito que esse é um dos problemas também que a gente encontra. E galera, escute isso aqui, que fique bem claro. Não é problema nenhum você orar pelo Senhor pedindo algo. Mas o foco das nossas orações não pode ser só de alguém que é pedinte, mas de alguém que é um amigo, mas de alguém que quer orar com aquilo que o Espírito Santo está orando. Alguém que quer fazer parte com o Senhor daquilo que Ele está fazendo. Amém. Sabe? Não ser alguém que só busca para que Deus supra uma necessidade. Aí Deus te supre a necessidade e você esquece Ele. E aí a multidão está assim, a galera está assim. Então eu acredito, pastor, que a maior realidade que precisamos, eu preguei isso na minha igreja, é que nós precisamos de um motivo dentro, para não deixar que nenhuma das coisas que estão do lado de fora, nos cercando, nos envolva e nos tire do foco, faça que a gente se distraia. Então eu falo, nós não podemos se distrair, sabe por quê? Porque nós temos um motivo dentro. E é esse motivo dentro que nos faz nos movimentar, sabe? É a palavra que Deus fala para Josué. Josué, você tem um motivo dentro, cara. Você tem uma palavra dentro para você agora dar continuidade naquilo que eu quero fazer. Você não pode deixar que as coisas que te cercam pelo lado de fora tomem a sua vida. Profundo. Entende? Então, por que a gente não vê as pessoas que recebem um fogo do Senhor? Ela recebe ali um gás, recebe um dunamis do Senhor, né? Recebe um power de Deus. E aí vai embora, passa uma semana, ela, eu preciso disso de novo. Por quê? Porque aonde se mantém isso é a partir da relação. Parece uma droga, né? Tipo assim. É a partir da relação. É a partir da intimidade. Sabe, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos cair, mas nós vamos levantar transformados. Aleluia. Não vamos levantar da mesma forma, com os mesmos vícios, com os mesmos problemas. Mas vamos levantar assumindo uma responsabilidade daquilo que nós estamos ouvindo e recebendo do Senhor. Aleluia. Tem uma frase aqui que me chamou muita atenção. Essa frase aqui. Tome uma aguinha aí. Essa frase aqui você disse em determinado momento. Quando Deus faz um pacto com você, você deixa de ser chamado pelo nome de quem você é para receber um nome de quem você vai se tornar. Eu vou repetir. Eu repeti que talvez você não tenha entendido. Quando Deus faz um pacto com você, quando faz um pacto comigo, quando faz um pacto com você, você deixa de ser chamado pelo nome de quem você é para receber um nome de quem você vai se tornar. Uau. Explica isso. Cara, esse dia que o Senhor comunicou isso ao nosso coração, tava eu e minha esposa estudando em casa e, cara, quando eu estudo com a minha esposa, assim, parece que assim, o céu tá baixo mesmo. Assim, o Senhor começa a compartilhar algumas coisas com a gente, né? Maravilha. E aí, nesse dia, nós estávamos estudando sobre Abraão, sobre a história de Abraão. E aí, o Senhor comunicou essa realidade dentro de nós, né? Que o pacto, né, a marca que ele faz em nós, quando Deus faz um pacto com você, você deixa de ser chamado pelo nome de quem você é para receber o nome de quem você vai se tornar. Abraão, ele precisou ser circuncidado, né? Deus fez uma marca. E dentro disso aí que nós estávamos estudando, nós começamos também lá da marca que Deus fez em Caim, comparando as marcas, né?
Deus fez uma marca em Caim também, né? Mas só que a marca exposta que estava sobre a vida de Caim era uma marca de alguém que estava andando longe de Deus, fugindo da morte, se escondendo de Deus e fugindo da morte. Aí eu costumo brincar que Deus colocou uma tornozeleira eletrônica em Caim. Aonde Caim ia, todo mundo olhava para ele. Esse cara fez algo terrível contra Deus. E ninguém podia feri-lo. Ninguém podia feri-lo. Só que a marca que Deus faz nos íntimos, ninguém vê, é interna. É interno. Por isso que eu conecto com aquilo que eu já falei aqui. Temos um motivo dentro. Então a marca que Deus fez na Abraão é interna. Para quê? Para que todas as vezes que Abraão olhasse para aquela marca, ele lembrasse da promessa. Verdade. Então ele lembrava, toda vez que talvez ele olhava para aquela marca, ele lembrava da promessa. Então quando Deus muda a nossa vida, quando Deus faz um pacto com a gente deixa de... o nosso nome muda, a nossa vida muda, o nosso comportamento muda. E não só com a vida de Abraão, mas com a vida de Jacó. É verdade. Sabe? Porque aquilo que está acontecendo agora na nossa vida, o nome que Deus está nos dando vai entrar em sinergia com aquilo que o Senhor vai fazer agora. Vai entrar em conexão com aquilo que o céu está depositando sobre a tua vida. Então, Jacó não poderia ser mais Jacó. Ele teria que ser Israel. Porque agora ele iria cumprir o plano e o propósito que Deus tinha estabelecido sobre ele. Sabe? Então, deixa Deus marcar você. Em nome de Jesus. Meu Deus, olha, gente, a gente conversando aqui e o avançar, já temos 1 hora de bate-papo. Uau, meu Deus. Já temos 1 hora de bate-papo. Nem parece. Mas assim, pastor William, eu queria ficar muito mais tempo aqui para a gente conversar sobre tanta coisa, aprofundar. Olha, se eu tivesse lido o teu livro, eu ia esmiuçar aqui. Chamados para relacionar. Olha só, Uau, capítulo 3 aqui, chamados para relacionar. Uau. Então corre o risco de incorrer, inclusive, de eu ter sido chamado para me relacionar com Deus e eu não estou me relacionando com Deus à altura de como Deus gostaria que eu relacionasse com Ele. Uau. Uau. Então, de repente, você que está me ouvindo e muitos outros também, quantos de nós já passamos por situações, né, altos e baixos, ou foi só eu que passou, né? Aquela coisa de você estar esmurecido, de você estar, aquela chama já não está já... Você está precisando, né? Exatamente. E aí é onde a gente encontra aquele homem que sempre ele é atraído pelo aquilo que é místico e mágico, né? Meu Deus, eu tenho que ir nesse culto, eu tenho que ver o pastor Jacques, porque ele tem que me dar uma palavra, ele tem que tocar na minha cabeça. E assim, Lucas, não falando que os cultos são ruins, não. Você precisa estar nesse ambiente. Perfeito, mas você também precisa estar nesse ambiente como alguém que vai cooperar para que a chama venha. Isso. Como um trabalhador que está ali cooperando com tudo aquilo ali que está sendo, como sacerdotes, né? Como e você trazer o Senhor. culto, né? E você trazer o culto junto, né? Uma comunidade profética, sabe? Eu acredito que não tem mais a ver com o profeta, mas com uma comunidade profética, onde todos ali estarão exercendo o seu ofício sacerdotal de atrair a presença do Senhor, cara. Verdade. E nesse capítulo aqui, o Ronaldo Lidório, ele escreve o seguinte, abre aspas, o chamado de Deus é pessoal, inconfundível, irresistível e intransferível. Transferível. Porque nesse capítulo aí eu entendi que a gente poderia também ajudar um pouco a entender o seu chamado, né? Porque muitas das vezes as pessoas falaram, o meu chamado é cantar, o meu chamado é pregar, o meu chamado... Antes disso tudo existe um chamado maior, sabe? Que é o relacionar. A relação, ela precede, ela antecipa, ela é o primeiro, entende? Do que o serviço. Então, quando Adão, isso aqui é poderoso, cara. Deus está chamando Adão, onde você está? Ali parecia, talvez tinha uma necessidade que parecia que Adão precisava fazer o caminho de volta, sabe? E aí eu percebo Deus falando, Adão, onde você está? Não era que Deus não sabia onde Adão estava, era que Adão não estava mais no seu lugar original. Adão, onde você está, que você não está mais no lugar que você deveria estar.
sabe? Então, eu creio que o Senhor, antes que a gente venha exercer a nossa vocação, Ele está nos chamando para nos relacionar. Porque quando tudo aquilo que eu faço sem relação é performance. Tudo aquilo que eu faço sem intimidade pode gerar pode nos colocar num lugar perigoso, Lucas, sabe? Então, chamados para relacionar, nós fomos chamados para relacionar, porque tudo provém desse lugar. E quando a gente está nesse lugar, tudo que você vai fazer a partir de uma consciência do Senhor, de um amor que primeiro você precisa amar, para você poder fazer aquilo que você está fazendo, né? E aí tudo muda, cara. Tudo acontece a partir de um novo olhar, de um novo lugar. Você começa a enxergar de uma nova perspectiva, né? De um novo lugar no Senhor. Massa. Pastor William Jacques, olha, obrigado. Tamo junto. Se eu quiser, ou quem estiver nos acompanhando, quiser comprar, adquirir, eu quero adquirir um livro do pastor William Jacques, como é que faz? Você pode entrar em contato, ainda a gente não colocou no digital, nós estamos no processo para colocar no digital. E até uma novidade também, nós estamos indo agora, nós estamos entrando na língua hispânica, sabe? Janeiro eu estava na Argentina, alguns dias atrás, semana passada, eu estava no Chile, e esse ano eu vou ainda a alguns países sul-americanos. Nós estamos entrando nos países sul-américa, e eu tenho uma novidade para você, que é, hermano, meus amigos, Deus lhe bendiga, muitas bendições. Nós vamos fazer a translação para o espanhol, para você também aí adquirir, você que é da Sudamérica, poder estar adquirindo o meu livro. Mas você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, a gente envia para todo o Brasil. E é isso, galera. Precinho, baratinho, um livro muito dinâmico, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É verdade. Inclusive, pastor Jacques William trouxe aqui algumas unidades. Quem quiser já vai entrar em contato aí. Para achar pastor Jacques William Jacques, acha pela rede social? Rede social, vai lá no meu Instagram, Jacques, J-A-Q-E-S, 2_W, rapidinho, você vai conseguir achar lá. Q-U-E, né? Jacques, J-A-Q-U-E-S. Isso, Q-U-E-S. Isso aí. É isso, vai estar na descrição. Isso, na descrição. Pronto. E se você pudesse escrever lá também no YouTube. É isso. A gente está começando a trabalhar no YouTube também, com o canal. @Jacques87. Pronto, @Jacques87. Vai estar na descrição, não é isso aí? Pronto, é isso aí. Perfeito. Beleza, perfeito. A gente bateu um papo aqui com o pastor Jacques Williams, que lançou esse livro o ano passado, ok? Tá com algumas unidades ainda. Esse livro já é sucesso, meu Deus. Eu aconselho que você compre esse livro, que você adquira esse livro para a edificação da sua vida. Tá bom? Uau. Aliás, tudo que for para edificação de livros, compre. Compre e invista na sua vida, porque às vezes a pessoa compra tanta coisa. Exatamente. Assina plataformas e tudo mais, e esquece de comprar livros para edificação pessoal. Pastor Jacques, toca aqui. Pastor, massa. Deus abençoe. Eu queria que você deixasse para essa câmera aqui uma mensagem Amém. Para você, para o jovem, para você que está nos assistindo, para as gerações futuras, já que você escreveu um livro tão importante para que a chama... Ele não escreveu 10 passos para que a chama... Não fez isso. Não é um livro de autoajuda. Esse é um livro aqui profundo, inspirado pelo Espírito Santo. Não deixa a chama apagar. Uau, eu vou ler um trecho aqui. Vou deixar uma mensagem lendo um trecho. Olha um spoiler aí. Do livro aqui, ó. O avivamento acontece quando alguém é tomado por um sentimento de dor e saudade extrema de Deus. É quando você deseja a Deus mais do que comida, mais do que bebida. Sim, mais do que qualquer coisa na terra. Quando não podemos passar um dia sem a vida de Deus explodindo em nós. Quando não podemos viver sem a sua presença manifesta. Quando não podemos existir um dia a mais sem ver a sua glória e seu poder. Então podemos descansar com confiança, sabendo que Ele está vindo com a plenitude dos céus sobre o nosso lar. Que sejamos uma geração que carrega a lenha e não permite que a chama se apague. Uau! Nossa!
Para fechar com chave de ouro. Não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. E eu não vou deixar nada e nem ninguém deter a minha paixão por ti, Jesus. Uma frase do Gregório McNulty. Amém. Sobre isso. Pastor William, junto, galera. sempre que precisar, sempre que a gente vai, vamos solicitar, hein? Virão outros convites. Sim. Se tiver nas suas passagens aí. Aqui é a minha casa. Seu ministério é para as nações. Você vai visitar aí outros países aí, mas quando você pintar por aqui pelo norte, aqui por Belém do Pará, tenha certeza, já tomou o açaí? Tacacá, vatapá, maniçoba, açaí, pupunha. Rapaz, o negócio tá... Então pronto. É o que, caldeirada. Para além da dourado. gastronomia. Sabe que eu falo sempre? Que o melhor aqui... Chopp, chopp também. Só explicando, galera. O chopp aqui é o sacolé no Rio, tá? E lá na Bahia é geladinho. Geladinho, né? Geladinho. Juju. Pastor William, muito obrigado. Queria agradecer em nome da Angelim Belém a sua presença aqui em nosso podcast. Obrigado por ter, ao longo de 1 hora e pouquinho, a tua companhia, ter deixado de fazer qualquer outra coisa para poder estar aqui também nos ajudando a queimar na presença do Senhor. Uau, amém. Tá bom? Não, prazer todo meu. Eu que agradeço mais uma vez a todo o espaço, a igreja, os pastores que sempre que eu estou pelo Pará, abre essa casa para mim estar podendo cooperar com aquilo que já está sendo construído. Então é sempre bom estar aqui no norte, Belém. E Belém, se levanta a igreja no Pará. Vocês foram chamados para alimentar as nações. É isso. Em nome de Deus Jesus. abençoe, galera. Obrigado em nome da equipe, brigadão a todos que participaram aqui, Eliezer, Ian, Marcos, Mário, quem mais eu estou vendo ali? Rebeca. E aqui atrás é o Gabriel que está contigo? Não. Seu nome? O Davi. Essa é toda a equipe aqui, a equipe do Inside Angelim. Gente, brigadão. Deus abençoe. Até próxima quinzena. Você gosta desse conteúdo, já vai compartilhando aí. Próxima quinzena, não sei, é dia 8, me parece que é o dia 8 de abril, me parece. Próxima quinzena. Então nós estaremos aqui com um novo episódio, com um novo convidado, falando de um assunto, um tema relacionado à fé cristã que vai te ajudar, vai te abençoar bastante, tá bom? Obrigado de coração. Em nome de Jesus, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, beleza? Show de bola. Deus abençoe. Valeu.